galera da BTV, estamos aqui hoje, vamos fazer a avaliação. Salve galerinha! E aí galera, quanto tempo? Eu e a Tati estamos fazendo a avaliação. Vê aí o percentual do Matheus, vendo o percentual de gordura, quantidade de líquido que ele tem no corpo. Enquanto o Cariani não chega, a gente já foi adiantando para fazer tudo isso daí. Quero saber aqui, Matheus, aí sofreu na dieta? Sofri no começo, pra comer. Engraçado, né? A gente sofre pra perder, ele sofre pra comer. É difícil, né? Primeira semana é difícil, né? Porra, assim, difícil. Deve ser com tudo. Então quer dizer que vocês começam o vídeo sem mim? Isso é boicote, viu, gente? Ó, por favor, meus queridos, bota uma mensaginha lá, ó, que não pode começar o vídeo sem mim. A senhora Cariani. Tá bom, irmão? Você dá licença pro chefe, por favor? Eu sou o chefe e você seja o cavaleiro da licença pras damas? Ah, agora sim. Fih, você já fez a bioimpedância dele? Eu já fiz a bioimpedância dele, Renatão. Galera, eu pedi pro Felipe fazer a bioimpedância e não filmar, porque vocês já perceberam que é um procedimento comum da nossa equipe, a bioimpedância. Por quê? Pra nós, tá? Estou falando da nossa time. Renato, você fala nosso time. Eu não faço nada sozinho. Eu não sou santo milagreiro aqui. Nós temos uma equipe. Sou eu, a Tati, o Felipe e o Dr. Manzini, que já me ligou 6 vezes aqui querendo falar comigo, mas eu não posso atender, porque tem gravação. Viu, doutor? Depois a gente se fala. Mas com certeza, entendeu? É pra falar sobre o Célio, que a gente está tratando o Célio com mais assídua, de forma mais assídua. Então provavelmente ele tem algum feedback para me falar sobre o Célio. Bom, nosso time na parte nutricional não acredita numa análise nutricional sem a bioimpedância. Procedimento nosso, tá? Não significa que se você foi no seu nutricionista e ele não fez um exame de bioimpedância em você, que ele está errado. Não, é a nossa forma de trabalhar, né, filho? É isso aí. Nós utilizamos a bioimpedância porque trabalhamos sobre números, porque contra números não há argumentos. Então, sobre o projeto Shape Natural, que é o projeto do Matheus, que vocês conhecem. Vocês vinham cobrando nos vídeos, Renato, cadê o projeto? Gente, o projeto não foi esquecido, mas é um projeto de uma construção de um físico natural. Então, a evolução é mais lenta. Então, vocês terão vídeos de um mês, um mês e meio, de repente no máximo uma vez por mês, para que vocês vejam de forma mais clara a evolução do Matheus, que é uma evolução mais lenta, mas é a escolha do caminho dele, e é uma escolha muito feliz. Eu acho que o mundo não é feito só para hormonizados, não é, filho? Com certeza. Dá para fazer, entendeu? Um bom trabalho, vocês vão ver de uma forma natural. Hoje nós vamos tratar sobre, primeiro, vamos ver qual foi o nível de evolução do Matheus. Quem vai dizer são os números. Segundo, vamos tratar um pouco sobre a dieta do Matheus, que é uma dieta de um shape não hormonizado, a suplementação do Matheus e quais são os recursos ergogênicos que nós estamos utilizando. Nós não estamos só utilizando suplementos e alimentos. Nós estamos usando algumas substâncias que são naturais, mas que têm ação ergogênica sobre o corpo dele. Renato, ação ergogênica, ergogênico não é bola? Não são esteroides apenas ergogênicos. Um vídeo do Dr. Manzini uma vez explicou, recursos ergogênicos é tudo aquilo que você utiliza para a melhoria da sua performance física. Nós utilizamos recursos ergogênicos para aumentar a produção de testosterona e de GH no Matheus. E vocês vão descobrir quais são alguns dos segredinhos aí que nós utilizamos. Bom, fala pra mim aí como é que tá o percentual de gordura do Matheus. Matheus, tira a camisa aí, que eu quero que o pessoal dê uma olhada aí no seu percentual de gordura. Como é que estão as coisas. Vamos lá. Tô comendo pra caralho. O Renato colocou pra comer agora, hein, gente? Comendo. Bom, vamos lá então, gente. Ó, o Matheus tá com 74,7 kg de massa muscular, de massa magra entre osso e músculo, representa 92% do seu peso. De massa gorda você tem 6,4 kg de gordura, representa 7,9% de gordura. Ou seja, você tem 7,9% de gordura. É muito baixo. É baixo, é bem baixo. É muito baixo. Nós estamos falando de um garoto de 18 anos, vai fazer 18, né? Vai fazer. De 17 anos. Nós estamos falando de um garoto de 17 anos
que utiliza basicamente suplementos e alimentos. É muito baixo. É baixo. Muito mesmo. Genética boa. Não, eu acho que não é só genética Disciplina não. também. É disciplina, ele é um menino muito disciplinado. Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele faz por merecer aí o trabalho que nós estamos executando nele. Não vacila não. É difícil, gente. Mas o que ele tá passando aí, a gente vai tentando. Até porque se não fizer, o chefe briga, hein? O Opa, chefe e é bravo. puxa. E puxa a orelha. Se não fizer, corta a cabeça. Bom, em relação a líquidos, você está com 56 litros de água, sendo que 39 litros intracelular e 17,3 extra. Como que eu avalio se essa quantidade de água é muito grande? Eu divido esses 56 pela quantidade de massa magra, tinha que dar 70%, o teu tá dando um pouquinho acima, tá dando 76%. Quer dizer que você ainda tem um pouquinho de retenção. Mas como o seu percentual de gordura é baixo, a gente consegue ver bastante definição. Essa retenção, gente, para vocês entenderem, vem de dois fatores. Primeiro, nós colocamos o Matheus para comer dessa vez. Da última vez que vocês o viram, a dieta dele era uma dieta com menos calorias, porque o nosso objetivo era enxugar o físico dele, porque nós queremos ganhos reais. Nós não acreditamos naquele tipo de dieta de tem que comer muito. Não, você tem que comer o quanto o seu corpo precisa, porque o excesso, dependendo do teu biotipo principalmente, vai te trazer retenção. Retenção vira músculo, filho? Não vira músculo. Gordura vira músculo? Também não vira. Então não adianta. Não adianta você achar que você vai comer feito um búfalo e você vai crescer, porque você não vai. Você tem que comer a quantidade de alimento que o seu corpo precisa. Nós aumentamos a quantidade de alimento dele. A quantidade de alimento necessita de água para ser metabolizado. Metabolizar todo esse alimento depende de água. Então essa retenção vem da alta ingestão de alimentos e talvez do sódio, né, filho? Porque é o que eu falo sempre também. É diferente uma pessoa que come 100 gramas de arroz com pouco sal e uma que come 300 gramas de arroz com pouco sal. Esse pouco sal de 100, quando vira 300, já é muito. Então assim, eu como uma colher de sopa de arroz com um pouquinho de sal. Não, eu como um prato enorme É tipo com um pouquinho aquele de de sal. pouco em pouco vai virando muito, né? É isso aí. Boa frase. O que o Felipe falou foi perfeito. É muito importante que vocês entendam a quantidade de alimento. Minha comida tem pouco sal, tá? Mas e essa quantidade de comida que você ingere? Se é muito, o pouco vira muito. É isso aí. Como é que tá a sua ingestão de sal? Ingestão? Eu acho que isso se deve mesmo ao bastante sódio e refrigerante zero que eu tô tomando. Comecei a tomar bastante refrigerante zero. A água é mais difícil de tomar porque você manda tomar 6 litros, né? 4 a 6 litros. A água vai numa boa, mas eu acho que é por causa do refrigerante. Mas quanto tá tomando de refrigerante? Caraca, eu acho que eu tomo Uns 3 litros. Não, acho que eu quase tomo um por dia. Um quê? Um de 2 litros, uma garrafa. Quem te deu essa orientação? Tá vendo aqui? Cara, Pegou no pulo do eu gato. não entendo. Ele é o super sincero, não é possível. Ou então ele tá querendo tomar uma comida de rabo frente às câmeras. Oh, meu Deus do céu, meu. No pulo do gato. Mas que bom, né? Que bom que ele é sincero. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, mas fazer o quê? Bom, então, já que você foi sincero, eu vou ser sincero pra você. Para de tomar a porra do refrigerante zero. Entendeu? No máximo, eu disse pra você, por questão de saciedade, no máximo 300, estourando 600 ml. Você tá comendo muito. Sódio vai computar. Renato, o refrigerante zero tem pouco sódio. Tem, em média de 28 miligramas cada 200 ml. Mas você ingeriu 280 miligramas por 2 litros. Por isso que dieta é pesada, calculada, não é? E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu recebo muito direct perguntando sobre a Coca-Cola Zero. Porque o Renato Culpa fala minha. muito, né? Todo mundo fala, e é verdade. Só que assim, é o que o Renato falou. Tudo tem uma dosagem que você pode. Como o Renato disse, todo mundo trabalha aqui, gosta de uma linha de assim, algo específico pra você. Então, a quantidade que ele calculou de sódio que você pode, de proteína, de carboidrato, é pra você, é pro seu biotipo. Se você toma mais do que aquilo, claro. Ferra tudo. Foi aquela frase que você falou, né? A gente vai pegando as coisas assim. Mas tudo bem, vamos continuar. É o seguinte, bom, o seu percentual de gordura tá legal. Tá no plano. Tati,
Queria que você passasse para a galera, porque é o seguinte, a construção de um shape natural não é para o Matheus, tá? O Matheus é o felizardo que foi escolhido para isso. A construção de um shape natural tem por objetivo mostrar para você, que é um indivíduo não hormonizado, como é que se constrói um físico. Tati, bate uma bola aí com a galera, junto com o Felipe, como é que está a alimentação do Matheus? Qual foi a dieta que vocês formularam para o Matheus aí? Bom, galera, nós optamos então para o Matheus durante esses 2 meses, uma oscilação de carboidrato. Mantivemos um carboidrato um pouco mais alto para aumentar essa taxa de metabolismo basal dele, para segurar a massa magra dele. Então e aí com a oscilação, perdendo gordura, segurando a massa magra, com treino pesado, todo um contexto de suplementação. Então foram 5 dias de carboidrato alto, 2 dias de médio e 2 dias de zero. Sendo nos 5 dias de carboidrato alto, 60 de carbo para 40 de proteína. Nós não utilizamos gordura no carbo alto dele. Por quê? Porque o Matheus é um mesomorfo. Então, tanto para mesomorfo quanto para endomorfos, nós não misturamos gordura com carboidrato. Exceto se você for ectomorfo, daí tem que ser muito manipulado, é muito individual, tá? No carbo médio nós mantivemos a proteína de 40 e aí colocamos 5 refeições de 40 gramas de carbo. Então 5 de 40 gramas de carbo para 6 de 40 gramas de proteína. Nos 2 dias de zero carbo, o Matheus aumentou a quantidade de proteína dele para 6 de 50 para 4 de 40 de gordura. Então quais foram os macronutrientes utilizados? De carboidratos foram utilizados a mandioca, batata doce, o arroz e a aveia. E a proteína foi frango, carne, peixe e ovo. E a gordura, nós utilizamos o azeite, o abacate, a gema do ovo e o bacon, tá? E a pasta de amendoim. E daí, então, ele escolhia, dentro das opções que nós colocamos, as quantidades eram porcionadas, ele escolhia qual alimento ele queria. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem acessar a tabela TACO, lá tem por 100 gramas a quantidade de cada nutriente, tá? De cada macro. Qual outra tabela que você acha legal? Eu gosto da TAP e da Philip. Da Philip, né? A Philip também é muito boa. O acesso à Philip é um pouco mais restrito, é mais difícil. É pra quem ainda tá começando, não tem muito acesso a TACO, é bem fácil. Você coloca no Google TACO, você já consegue baixar no seu próprio celular. Antes do Felipe falar sobre a suplementação, eu vou basicamente explicar aí pra vocês qual foi a estratégia da Tati aí na dieta. 5 dias de carbo alto é muita comida, porque nós trabalhamos com uma concentração de carboidratos e proteínas um pouco acima da necessidade dele, justamente porque a Tati disse isso. Nós precisamos aumentar o basal dele, aumentar o IMC dele, aumentar a massa muscular. Para isso ele precisa comer. O garoto tem 2 opções: comida e descanso e estímulo. Só. Ele não tem nada para ajudar ele. Renato, quando você fala ajudar ele, está falando sobre os ergogênicos farmacológicos? Sim, estou falando. Você não tem noção da capacidade de recuperação que a somatropina sintética, que é exógena, que você compra na farmácia, traz para o teu corpo. Você consegue, existem estudos que demonstram que você consegue treinar um músculo e depois de 24 horas, dependendo da dosagem de somatropina, já está com o músculo recuperado para mais um treino, filho. É, bastante. Entendeu? É bastante. Os hormônios da testosterona exógenos, ou seja, os hormônios sintéticos, eles têm uma propriedade tão anabólica que eles são capazes de aumentar a sua massa muscular de forma tão rápida ao ponto de reduzir a 1/10 de tempo que você levaria para conceitos naturais. Ou seja, aquilo que você demoraria 1 ano para ganhar, você demoraria, entendeu, 1 mês, 1 mês e meio. Nossa. É muita diferença. É muita galera. diferença. Isso é o que traz o encanto para as pessoas e porque tantas pessoas recorrem aos recursos ergogênicos. Então a gente não está aqui para bancar o hipócrita e para dizer que os ergogênicos farmacológicos não funcionam. Não. Nós estamos aqui para demonstrar que sem ergogênicos farmacológicos também se constrói um físico. Porque nós também estamos aqui falando de saúde. Do ponto de vista da saúde, os ergogênicos farmacológicos não entram em nada, porque eles têm outros fins terapêuticos, eles não foram construídos para isso, eles não foram criados para isso, eles foram criados para outras ações. Então, é obrigação de nós, profissionais da área, trazer também a oportunidade para um indivíduo não hormonizado de conhecer uma forma, uma estratégia de construção de corpo de forma mais saudável.
Concorda, filho? Concordo. E você vê que mesmo uma pessoa não hormonizada, tem toda uma bioquímica envolvida. Como a Tati falou, ele faz 5 dias de carbo alto, 2 de médio, 2 de baixo. Então, é todo um procedimento envolvido. Tem todo... E a estratégia acaba sendo até mais apurada, né? Isso. Você tem que usar uma estratégia muito mais refinada. Você Isso tem que mesmo. errar muito menos. Quando você está sob a ação de ergogênicos farmacológicos, você pode errar que o risco é menor. É menor, não afeta tanto, né? Não. Bom enfatizar também que nós utilizamos bastante micronutrientes, né, como as vitaminas e minerais, então ele tem fórmulas de vitaminas e minerais. É muito importante todo esse processo metabólico para não ficar doente, porque uma pessoa natural, quando ela fica doente, ela já perde 2, 3 quilos. Então precisa ter as vitaminas, principalmente quando você está num processo de dieta mais restrita, então acaba tendo menos frutas, então tem que suplementar, tá? A microbiota que nós havíamos conversado, o intestino já não absorve tão bem por conta dos agrotóxicos, então é legal, claro, fazer o consumo de fibras através das folhas, vegetais, das frutas, mas também a suplementação hoje em dia na nutrição esportiva ela é muito interessante, porque as pessoas que fazem um treinamento mais intenso, que no caso dele ele está mudando, ele não está sendo apenas fazendo uma alimentação apenas para ser saudável, uma reeducação alimentar, ele está querendo mudar o físico dele, então a quantidade de vitamina C aumenta, né, Fê? Vários outros micro. E aí você vê que o interessante, para ele conseguir ter a capacidade de absorver todos esses alimentos, todo esse macronutriente, a gente entrou com a suplementação de glutamina, porque a glutamina refaz a flora intestinal. Como ele está comendo muito, ele acaba atingindo muito a flora intestinal dele. Então com a glutamina a gente consegue refazer a flora intestinal dele e consequentemente melhorar o sistema imunológico. Uma coisa interessante que a Tati falou, não sei se vocês repararam, mas ele zera 2 dias de carbo. Então 2 dias ele está de carbo zero. Isso é legal. Já ouvi muita gente comentando mensagem: nossa, o natural zerar o carbo vai ficar só o pó. Não, ele vai ficar só o pó se ele não foi no nutricionista e não fez o cálculo certo. Zerar o carboidrato, manejar o carboidrato com destreza ao ponto de você zerar ele, pode vir e muito bem-vindo no shape natural. Que é o que eu ia falar. Bioquimicamente falando, o que acontece? Quando ele zera o carboidrato, o corpo dele ativa uma enzima que chama glicogênio sintetase. Quando ele volta a comer esse carboidrato, o corpo dele absorve muito mais carboidrato e consegue estocar muito mais como estoque de glicogênio. Ou seja, aumenta o estoque de glicogênio dele, aumenta a musculatura. Ou seja, zerar 2 vezes o carbo para um indivíduo que está num carbo alto, às vezes é a garantia de absorver esse carboidrato quando ele volta. Muito melhor. Que é uma estratégia que muito maratonista usa, né? Que é a supercompensação de carboidrato. O cara depleta o carboidrato dele, depois ele come em demasia para que o estoque de glicogênio dele fique maior do que era antes. Ele fica com mais energia, então. Mais energia e mais volume muscular. Nossa. Entendeu? Bom, vocês viram, galera, que a gente aplica ciência. Agora, a ciência que a gente aplica, nós estamos demonstrando aqui para vocês, por quê? Porque vocês podem pegar algumas coisas dessa estratégia e levar para a vida de vocês. Fala um pouco sobre a suplementação dele, Fih. Ele está tomando a glutamina, como eu falei, né? E nessa glutamina, como refaz também a flora intestinal, aumenta o sistema imunológico dele. Ele está tomando também o BCAA. BCAA é interessante porque ele compete com o triptofano. O triptofano causa a fadiga central. Ou seja, por exemplo, num treino, para um maratonista ou num treino dele, a pessoa tem aquela fadiga central, aquele cansaço, e isso acaba sendo inibido. E ele está também tomando a creatina, né? E num cara natural é muito mais evidente. É muito mais evidente. Um treino pesado, um treino forte, para ele, o impacto dele em relação a um hormonizado é outro. Ah, com toda certeza. É outro, cara. Muito Aí você bom. de repente fala assim: ah, Renato, a construção de um shape natural é mais barato do que um shape hormonizado? Depende. Depende. Se você quiser levar esse shape natural para uma construção com a rapidez que nós queremos, gasta às vezes até mais dinheiro que hormônio. Gasta mais. Então não é garantia, né? Não é é difícil. garantia. E outro suplemento que a gente colocou também, que é o Whey, que todo mundo conhece, né? Isolado. O isolado, até porque, imagina, ele tá fazendo uma alta ingestão de calorias. Chega uma hora que você não aguenta mais comer. Eu, em outros vídeos... Depois do leg day ele vai comer um prato de frango. Na hora, logo depois do leg day come um prato de frango. Ué, de repente você tem que comer porque você não tem condições de comprar. É. Mas, se você tiver condições de comprar, um whey isolado, Não quer dizer que você não tem que
que comer, ou que você tem que trocar toda a sua alimentação só por whey. Mas quer dizer assim, ó, por exemplo, que nem em outros vídeos, o Renatão falou, eu tenho que comer muitas calorias. Então não dá pra eu comer só na alimentação. Eu tenho que fazer o uso de um whey. Inclusive tem uma refeição que é líquida, que é com whey. Isso, porque você percebe que quando você faz uma refeição líquida, a metabolização dela é muito mais rápida e você sente fome logo depois. Então isso que facilita pra você. Então por isso que a gente optou pela estratégia também de ele tomar whey. Boa. Bom, whey, glutamina, BCAA, nós falamos da suplementação básica. Juntamente com isso, toda a alimentação que está voltada. 5 dias de carbo alto. Quando a Tati fala 60 gramas de carboidrato, por favor, gente, não é 60 gramas de arroz. 100 gramas de arroz cozido tem em média mais ou menos aí de 23 gramas, né? Isso. De carboidrato. É o que eu falei, se vocês tiverem, porque são vários alimentos que eu citei, mas se vocês tiverem dúvida, vai lá na TAC e procura. Mandioca, então a mandioca tem 36, aí vocês fazem a regrinha de 3 para saber quanto é que vai dar 60. E aí vocês conseguem manusear, claro que é legal que você procure um nutricionista, mas se você não tiver condições, já dá para você ter uma base de como você melhorar o seu resultado com esses cálculos. Ninguém aqui está falando para vocês não procurarem um nutricionista, tá? Mas nós também temos o direito, como profissionais aqui, de ensinar. Então nós estamos ensinando, a Tati está ensinando vocês a ir lá e descobrir a concentração de carboidrato nos alimentos. O Felipe está ensinando para vocês uma suplementação do indivíduo não hormonizado. Então, por favor, nutricionistas que nos sigam, não estamos boicotando o trabalho de vocês, porque de vez em quando eu e o Donaire, entendeu? Quando gravamos, os educadores... Vem cá, qual é o pecado de usar o termo educador físico? É um pecado assim tão capital? Porque eu sempre sou criticado quando uso o termo educador físico. Então, o profissional da educação física, na qual, entendeu, logo me pertenço, porque vocês talvez não saibam, mas eu sou estudante de educação física, não sou formado ainda, tá? Mas serei logo. Felipe é formado. Eu como educador físico, Você acho pode falar, que é normal. Tipo, pra mim, eu sou educador físico. Tem uns haters lá que só falta me bater quando eu uso o termo educador físico. Eles querem que você use o quê? Profissional da educação física. Bom, galera, vocês viram que o Felipe e a Tati deram uma boa explanação para vocês sobre a parte de suplementação e dieta. Não nos esqueçamos de que essa dieta vai variando, ela vai mudando. Ela não é a mesma dieta por um período inteiro. Ele está numa fase agora que a gente chama de off-season, mas é um off-season controlado. Por quê? Porque o sonho dele é ser um men's physique. Então, na nossa concepção aqui, o men's physique tem que manter sempre a qualidade. Porque se ele abusar demais da alimentação, ou se ele falhar muito no tipo de treino proposto, a cintura vai engrossar, a linha vai mudar, e men's physique é linha, a gente não pode perder a linha. Então os ganhos dele tem que vir natural, um pouquinho mais retido como ele está agora, não precisa estar seco, mas precisa ser ganhos naturais. Mas eles falaram sobre a dieta, falaram sobre a suplementação, e eu vou falar com vocês sobre os recursos ergogênicos que nós aplicamos. Vamos lá, Renato, o que tem de bom para o indivíduo não hormonizado? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, o que tem de bom ainda não tem validação científica. Nós temos que utilizar e acreditar nas pesquisas que estão em andamento e nos relatos de usuários. Porque os produtos que nós estamos utilizando são naturais. E quase que todos esses produtos que nós estamos utilizando são naturais, são produtos que ainda não têm validação científica da sua ação real fisiológica. Mas vamos lá. ZMA, zinco, magnésio e B6. São 3 substâncias que fazem parte da síntese do processo de fabricação da produção de testosterona. A síntese de testosterona depende de uma série de substâncias, dentre elas o zinco, magnésio e a vitamina B6. Renato, se eu não tiver essas três substâncias, se eu tiver carente dessas 3 substâncias, corre o risco da minha testosterona ser comprometida? Corre. Você precisa ter em abundância essas 3 substâncias. Então, Matheus, pau no gato nessas substâncias. Tríbulos terrestres. Para quem não sabe, o Tríbulos terrestres é uma planta que foi considerada afrodisíaca muito tempo atrás. Ela é oriunda da Índia, tá? As pessoas utilizavam como uma espécie de Viagra natural.
Com o tempo, eles descobriram que a produção de testosterona, ela era estimulada, e essa produção de testosterona estimulada trazia esse resultado. Renato, existe comprovação científica ainda? Não. Renato, existem estudos? Vários estudos científicos, utilizando tríbulos terrestres e demonstrando o aumento na produção de um hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. O LH, só para vocês saberem, é um hormônio produzido pela hipófise. Esse hormônio luteinizante se liga a células chamadas células de Leydig e dali sai a sua produção de testosterona. Se você tem um aumento da produção desse hormônio luteinizante, automaticamente você tem um aumento de produção de testosterona. Existem vários estudos levantando o aumento do hormônio luteinizante em usuários de tríbulos terrestres, mas esses estudos ainda não estão finalizados nem validados. Mas é o que tem para hoje, para o natural. Pau no gato também no tríbulos terrestres. Renato, só tem isso? Não. Existe um aminoácido, que é o ácido D-aspartico. Olha o barulho aqui, gente. Desculpa, tá? É a aula de zumba, né, Fê, que você tá perdendo, Aula né? de zumba, eu tô correndo lá, mas não vai dar tempo. O ácido D-aspartico, gente, é um aminoácido que existem vários estudos que demonstram, mas ainda não estão comprovados, que ele atua sobre a produção de GH, sobre a somatropina, também na hipófise, aumentando os pulsos de liberação de GH. Bom, temos o ácido D-aspartico para trabalhar? Vamos trabalhar com o ácido D-aspartico. Também está utilizando o ácido D-aspartico. Renato, quais as concentrações? Ele está utilizando 1 grama por dia de tríbulos terrestres, 500 miligramas de D-aspartico, e ele está utilizando aproximadamente 500 miligramas de ZMA. Legal? Tem outros, Renato? Tem outros. Nós temos o gama-arizanol. Gama-arizanol. O gama-arizanol foi desenvolvido no Japão. O gama-arizanol, ele foi utilizado no passado como um estimulante sexual. Observa, gente, uma coisa interessante. Todo indutor natural de testosterona, no passado, ele era utilizado como um estimulante sexual. Por quê? Porque algumas pessoas descobriam que ele estimulava, mesmo que de certa forma ou de forma muito sensível, a produção de testosterona. E isso aumentava o libido. É uma propriedade da testosterona, aumentar o libido. E como o gama-arizanol funciona? Ele tem alguns extratos de ésteres que aumentam a ligação dos hormônios do LH, aumentando a sua produção de LH. Está sempre na produção de LH. Bom, um último que ele está utilizando, a maca peruana. A maca peruana é a minha predileta e eu vou explicar para vocês. De todos esses compostos que nós utilizamos, o único que existe, estudo validado e comprovado, é a maca peruana, mas não no aumento da testosterona, mas no aumento dos espermatozoides. Só que eu vou rapidinho explicar para vocês como é que funciona. Você tem a hipófise. A hipófise libera 2 hormônios, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH se liga a células chamadas células de Leydig, e ali você tem a produção de testosterona. O FSH, ele se liga às células de Sertoli, e você, por um processo chamado espermatogênese, tem a produção de espermatozoides. Já existem estudos que provam, eles pegaram um grupo de indivíduos, metade utilizou maca peruana, outra metade não, e fizeram análise dos espermatozoides, e houve aumento na produção de espermatozoides dos indivíduos que fizeram uso de maca. Poxa, se aumentou a produção de espermatozoide, que é o hormônio folículo estimulante, que sai lá da hipófise, a probabilidade de aumentar o hormônio luteinizante, que também sai da mesma hipófise, é muito grande, porque ele estimulou a hipófise. Não tem outra forma de aumentar o FSH que não seja estimulando a hipófise. Então eu tenho uma única substância que existe alguma comprovação científica que ainda não é da testosterona, mas é da mesma glândula que produz 2 hormônios, o da testosterona e o que vai se transformar em espermatozoides.
Então a maca peruana, de todos esses compostos, é o que eu mais acredito como cientista. Então ele está fazendo uso da maca peruana, ele está usando 500 miligramas por dia, porque ele está usando esses outros, senão ele ia usar 1 grama. E ele sente mais vigor físico, ele se sente melhor, entendeu? Só não perguntei pra namorada dele se ele tá melhor, entendeu? Sexualmente. Então, se ela não tá reclamando, porque tá bom. Mas galera, as dicas dos ergogênicos eram essas. Aqui no consultório é dentro de uma academia e começou uma aula de zumba. Então vocês desculpem aí a barulheira, mas a gente não pode boicotar a aula de zumba dos outros. Beleza? Mas eu acho que era isso. A estratégia de suplementação, de dieta, Felipe e a Tati passaram. As ações ergogênicas que estão sendo utilizadas, todas naturais, acabei de passar para vocês. Tá aí, aberto, entendeu essa linha aí do Matheus. Agora, a questão da tempo de dieta, tempo de suplementação e tempo de mudança disso, vocês vão acompanhando. Quando terminar o booking dele e começar o contest, vocês vão saber qual vai ser a dieta do contest, qual vai ser a suplementação do contest e se haverão novos recursos ergogênicos que aumente a lipólise para ele começar a definição. Vamos deixar esse moleque até o final do ano rasgar.